Cordial feliz sábado a você, meu querido irmão, a você, minha querida irmã. Um sábado todo especial a você, meu querido amigo, minha querida amiga, que está nos acompanhando aqui na igreja do JK, quanto também através das redes sociais. É um privilégio estar na casa de Deus, junto com o povo de Deus, nesse dia todo especial que Deus separou, para que cada ser humano viesse à presença dEle, adorá-lo em espírito e em verdade. Quero aproveitar a oportunidade para entregar para você um abraço enviado pelo nosso presidente, pastor Emerson Campagnolo. Apesar de ele não estar aqui, ele disse: pastor, manda um abraço para a minha igreja do JK, e por também o distrito do JK. Então, meus amados, já está entregue o abraço, tá ok? Realmente, a verdadeira paz e descanso só é possível através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Já encontrou o texto? Já abriu a Bíblia? Então agora, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, para que possamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, a Tua palavra está aberta. Abra, Senhor, a nossa mente. Abra o nosso coração. Fale conosco, Senhor, por favor, pois queremos ouvir a Tua voz. Se manifesta no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Quando você abre a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 6, e você começa a olhar, que título que você daria para Gênesis capítulo 6? A história do... O que passa no seu coração quando você abre a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 6? Na maioria das vezes nós falamos a história do dilúvio, tá certo? Mas será que Gênesis capítulo 6, a ênfase está no dilúvio? Eu quero convidar você a meditar na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 6, verso 1. Diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que a filha dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, entre todas as que mais lhe agradaram. Irmãos, é interessante notarmos que, quando você começa a olhar Gênesis 6, verso 1, parece que o homem está cumprindo o plano de Deus. Porque olha só, no livro de Gênesis, no capítulo 2, Deus fala que o homem deveria encher a terra, se multiplicar, é ou não é verdade? E aqui no capítulo 6, no verso 1, diz que o homem estava, tá certo? Se envolvendo com mulheres e estava tendo filhos e filhas. Parece que o homem estava cumprindo o plano de Deus. Porém, quando você observa com mais atenção, você percebe que o homem estava longe do plano de Deus. E é interessante que aqui, Deus faz uma separação muito grande. Ele diz assim, olha, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Nos dá a entender que havia aquelas pessoas que tinham a conexão com Deus e aquelas pessoas que não tinham conexão com Deus. As que estavam conectadas com Deus, Deus chama de filho de Deus. E as pessoas que não tinham comunhão com Deus, Deus chama de filho dos homens. E Deus aqui, Ele não se agradou dessa união, dessa conexão entre o filho de Deus e a filha dos homens. Sabe, com quem é que você tem se conectado? Com quem é que você está se ligando? Sabe, com quem é que você está passando a passar mais tempo juntos?
Não estou querendo dizer com isso que você não pode ter amizade com pessoas que não é da igreja. Pelo contrário, devemos ter. Devemos trabalhar, orar e buscar essas pessoas. Porém, aqui, de uma forma toda especial, está se referindo a casamento. A casamento. Sabe, o sonho de Deus é que você, jovem, de uma forma toda especial, que é solteiro, para quem é casado, já está casado. Seja feliz com a pessoa que você casou. Mas você que é um jovem solteiro, uma jovem solteira, Deus tem um plano especial para você. E Deus espera que você se conecte, que você se ligue a jovens da igreja. Pessoas que tenham a mesma fé que você. Deus espera que você esteja conectado com filhos e filhas de Deus. Não filhos e filhas do homem. De pessoas que não querem nada com Deus. Mas talvez você diga, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não conhece a minha igreja. Eu estou olhando, pastor, comecei a pensar quando o senhor estava falando, não tem ninguém na igreja, não parece um homem, pastor, na igreja. Sabe o que me chama a atenção? É que os jovens do sexo masculino, quando vamos conversar com eles, pastor, não tem meninas na igreja. Eu não sei se eles não estão olhando bem, se precisar o óculos eu empresto. Mas, meus queridos, o que mais tem é moça na igreja, é rapaz na igreja. E vou dizer para vocês o seguinte, tem tanta mulher na igreja, vou dizer para vocês, que eu não era da igreja, mas eu sonhava em casar com uma crente. E Deus me deu uma crente. E vou dizer mais, jovens, as meninas da igreja são muito belas. É uma mais linda que a outra. Essa é a grande verdade. Talvez seja porque você é um pouco exigente demais. Quem muito escolhe, diz o ditado, acaba sendo escolhido. Meu irmão, minha irmã, Deus quer ver você feliz. Porém, Deus espera que você se una a pessoas da mesma fé. E veja só o que diz aqui o verso 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Irmãos, Deus agora, Ele promete tirar o Espírito Santo da vida do ser humano. O homem sem o Espírito Santo é um homem desgovernado. O homem sem o Espírito Santo, ele não faz a vontade de Deus, porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que nos leva até Jesus. Sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, nenhuma alma se converte. Essa é a grande realidade. E Deus estava tão triste, que Ele diz, olha, eu vou retirar o meu Espírito. Sabe, irmãos, um pouco antes da volta de Jesus, o Espírito Santo também vai ser tirado da terra. E quando isso acontecer, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Nós vamos ser selados. Foi o que aconteceu aqui. Deus disse que iria retirar o seu Espírito Santo. Deus estava levando uma mensagem de juízo. E Ele disse, olha, 120 anos. Depois de 120 anos, vai destruir. Sabe, eu fico imaginando a tristeza de Deus, a ponto de fazer essa declaração. E veja só o que diz aqui o verso 4. Ora, naquele tempo, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens.
É interessante que Deus repete aqui novamente. Olha que presta atenção no que eu vou te dizer agora. Quando no mesmo texto ou no mesmo contexto aparece uma repetição, é porque o autor está dizendo, está deixando bem claro que esse assunto que está sendo repetido é importante e que nós devemos levar em consideração. Não é à toa que aparece a repetição. Então, esta conexão entre o Filho de Deus com o Filho dos homens não é de agrado do Senhor. E nós, como filhos e filhas de Deus, devemos levar isso em consideração. Porque só assim, verdadeiramente estaremos protegidos e guardados. E olha só o que acontece aqui, meus irmãos, no verso 5. Viu o Senhor Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A conexão com os filhos dos homens nos leva a nos afastar de Deus. E Deus deixa bem claro que a maldade havia se multiplicado. Sabe, irmãos, eu quando começo a pensar nos nossos dias, fico olhando, e pensando, nós estamos vivendo um momento muito difícil, de pandemia. E nesses dias, quando você começa a fazer uma análise mais tranquila, você começa a perceber aquelas pessoas que são oportunistas. É um momento em que aumentou o desemprego, é um momento em que as pessoas estão precisando ser acolhidas e protegidas. Eu lembro que, antes da pandemia, eu comprava uma caixa de máscara por R$15. Com a pandemia, chegou a ter o preço de R$190. Aonde está a preocupação pela saúde das pessoas? É a maldade se multiplicando. Pessoas se enriquecendo em cima da miséria e da morte dos outros. Não existe uma preocupação em salvar, em cuidar, mas sim uma preocupação em enriquecer, enriquecer, enriquecer. Porque o homem carnal, ele só consegue ver as coisas da terra. Sabe, a maldade tem se multiplicado de forma muito grande. Por incrível que pareça, a vacina nem chegou. Mas quantas e quantas pessoas já estão aí cortando fila, recebendo aquilo que não tem direito. Talvez por ter uma boa condição financeira. Não está preocupado com o pessoal da saúde, os idosos, que são aqueles que precisam, irmãos. Com o pessoal de risco, cardíacos, obesos e assim sucessivamente. É a maldade se multiplicando. E Deus prometeu, por causa da maldade, colocar um fim. Eu creio que a maldade está se multiplicando sobre a terra. E muito. Irmão, Jesus vai voltar muito em breve. E nós precisamos estudar mais a Bíblia, estar conectados na palavra do Senhor. Precisamos ser mais parecidos com os filhos e filhas de Deus, e menos parecidos com filhos e filhas dos homens. Veja só o que diz aqui o verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Quem é mãe ou pai aqui, levanta a sua mão. Você que está aqui na igreja, você que está me acompanhando também nas redes sociais, levante a sua mão agora. Você é mãe ou você é pai? Imagina, gostaria que você lembrasse agora do dia em que seu filho, que a sua filha nasceu. Você lembrou? Foi um dia de grande alegria ou não foi? É um dia muito especial. Quando você vai para a criação, Deus, quando criou o homem, foi um dia muito especial.
foi um dia diferente dos demais dias. Você percebe que quando Deus vai criando, no final de cada dia Deus vai dizendo o que é bom. Porém, quando no dia que Deus criou o homem, Deus disse que era muito, muito bom. Era diferente. Agora imagina a alegria de Deus ao ter criado o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Porém, agora aqui, de uma forma toda especial, Deus está dizendo que Ele iria destruir a sua imagem, a sua semelhança. Seria como se um pai tivesse se voltando contra o seu filho. Algo terrível iria acontecer. Mas isso era por causa da maldade do homem. O pecado estava tomando conta do mundo. E Deus precisava agir. Porque se Deus não agisse, o homem e o pecado iriam dominar a terra. Sabe, meus irmãos, Deus promete que um dia Ele vai destruir o pecado. O que me chama a atenção é que o lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para o homem. O homem poderá ser destruído por se aliar ao diabo. Por se aliar ao diabo. Mas o lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e os seus anjos. Para o homem, sabe o que foi preparado? Um novo céu e uma nova terra. Um lar que Jesus foi preparar para nós, conforme está lá, tá certo? No Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1 até o verso 4. Então veja só, Jesus preparou para o homem, está preparando para o homem, tá certo? Um lar especial, um novo céu e uma nova terra. Para o diabo é o lago de fogo e enxofre. Agora, porém, o homem que se unir a Satanás, infelizmente, vai sofrer as consequências. E era o que iria acontecer aqui. Que tristeza passou no coração de Deus. Pesou o coração. Sabe, às vezes chega notícia até nós que deixa o coração pesaroso. Parece que nos abala. Tira um chão. Você não sabe se você chora, se você grita, se você sai desesperado pela rua. Porque a notícia era triste. E Deus ficou muito triste porque Deus não se alegra na morte do ímpio. Pelo contrário, o desejo dele é que o ímpio se converta do seu mau caminho e seja salvo. Nosso Deus não é diferente hoje. Ele quer nos salvar. Ele quer nos proteger. Agora para o céu, só vai quem quer. Para o céu só vai quem quer. Agora, irmãos, o que me chama a atenção é que em meio a esse juízo, Deus apresenta a sua graça. Veja só o que diz aqui no verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Nem tudo estava perdido. Nem tudo estava perdido. Nem todos seriam destruídos. Havia um homem que havia sido agraciado por Deus. Eu fico mais ou menos imaginando o que estava acontecendo. Imagine Deus no céu, Ele olhando para a terra naquela época, passando pelas famílias e dizendo: essa vai ser destruída, essa vai ser destruída, essa vai ser destruída, essa está marcada, essa aqui também. Porém, quando chegou na casa de Noé, Deus disse: não, essa aqui não. Eu fico imaginando que quando Cristo voltar, e sonhando, para que assim como Noé achou graça diante de Deus, que eu também possa encontrar graça no Senhor. Agora, irmãos, o que me chama a atenção é aqui o verso 9, que diz assim: esta é a história de Noé. Noé
era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmãos, muitas vezes nós damos a ênfase no dilúvio, mas essa não é a história do dilúvio. Muitas vezes nós damos a ênfase na arca. Esta não é a história da arca. Muitas vezes nós damos ênfase nos animais que entraram na arca, de 2 em 2, 7 pares do limpo, 1 par do imundo, e assim sucessivamente. Mas essa também não é a história dos animais. Muitas vezes nós damos a ênfase na destruição, mas a ênfase dessa história não é a destruição. Deus gostaria que eu e você, que nós focássemos na história de Noé. A lição aqui é para nós olharmos para a história e para a vida de Noé. Deus não quer que você fique olhando para o dilúvio, para a arca. Essas coisas não aconteceram. Essas coisas são coadjuvantes, não são as principais. O principal aqui é o que nós devemos tirar para a nossa vida como lição, a vida de Noé. E é interessante que ao dizer que essa é a história de Noé, Deus já fala sobre 3 características de Noé. A primeira dela é que Noé era um homem justo. Irmãos, nós vivemos num mundo cercado pela injustiça. Muitas vezes, até para ser promovido, as pessoas usam da injustiça, ou pisam um no outro. Deus não espera que eu, como adventista do 7º dia, seja uma pessoa injusta. E isso muitas vezes acontece em todos os níveis, até mesmo entre pastores. E isso é muito triste. Deus espera que eu e você, que nós sejamos homens justos, mulheres justas, íntegro. Ah, irmãos, integridade. Precisamos ser íntegros. Nos dias atuais, muitas vezes, as pessoas até fazem negócios. Combina com você uma coisa aqui, e depois faz outra. Eu lembro que quando eu era criança, naquela época não tinha tanto contrato assim, não tinha muito esse negócio de ter que ir no juiz, reconhecer a assinatura, bastava uma palavra. Falou, acabou. Falou, acabou. Agora, meu amigo, você fala, você assina um contrato, você vai no cartório e a pessoa não cumpre. Deus espera que nós, como adventistas do 7º dia, sejamos diferentes. Por falar nisso, meu irmão, eu quero aproveitar e falar outra coisa aqui, muito importante. Isso também deve acontecer dentro do nosso relacionamento conjugal, casamento. Irmãos, existe uma onda aí fora, de casa separa, casa de novo, e vai assim, essa onda não sei onde é que vai parar. E essa onda tem tentado entrar na igreja. Deus espera que eu e você, que nós sejamos homens íntegros, mulheres íntegras. Um dia nós assumimos um compromisso com o nosso cônjuge, diante de Deus, diante das testemunhas, diante da igreja, até que a morte nos separe. Mas eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se tem alguma mulher com o nome morte aí fora. Deve ter, só pode ser. Porque o cidadão está casado aqui, daqui a pouco ele olha uma mulher ali, aí ele deixa a sua esposa, vai se casar com aquela, só pode ter um nome morte, só pode ser. Ou então se tem algum homem também com um nome morte, só pode ser. Aí larga o esposo aqui, pega um homem ali. Deus vai salvar as pessoas que são íntegras. O compromisso de Deus é com aqueles que têm compromisso com Ele.
E o verso continua dizendo assim: e Noé andava com Deus, irmãos. Ah, irmãos, a primeira vez que eu ouvi andava com Deus é quando na genealogia fala de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E agora aqui também fala de Noé. Noé andava com Deus. Irmãos, é esse o desejo que Deus tem para mim e para você. O sonho dele é que nós venhamos andar com ele. Não é à toa que Noé achou graça de Deus, diante de Deus. Noé andava com Deus, irmãos. Era um homem que deveria ter uma vida de oração ativa, meditava na palavra do Senhor, era um pregador da palavra, um homem diferente, que estava no mundo, mas não andava com o mundo, andava com Deus. É interessante que ele não estava fora do mundo. A Bíblia diz que ele estava ali junto com os seus contemporâneos. E a maldade estava ao redor de para todo lado. Mas Noé era diferente. E você? É diferente? As pessoas ao seu redor te vê de forma diferente? Ou acha você parecido com elas em todos os aspectos? Eu quero agora aqui destacar algumas características que Noé tinha. Porque essa é a história de quem? De Noé. A primeira delas está aqui no verso 13, diz assim: então disse Deus a Noé. O que é que Deus tem falado para você? Sabe, Noé era alguém que ouvia a voz de Deus. Tem você ouvido a voz do Senhor? Sabe, irmãos, é tão bom ouvir Deus falar. Quando Deus fala, você enxerga as coisas de forma diferente. Eu posso dizer isso porque eu não era da igreja, vim para a igreja já adulto, né? Então, muitas coisas que aconteciam na minha vida, de bênção, que eu não ouvia, eu dizia assim: que sorte. Irmãos, uma vez eu bati com um carro, o carro partiu no meio. Eu dizia: que sorte. Eu não ouvia, irmãos, quando não ouve a voz de Deus é assim. É uma tristeza. Sabe, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus significa seguir os conselhos que Deus tem para nós. Outro aspecto que aparece aqui agora no verso 7, Deus começa a dizer assim: farei perecer o homem da terra. Aqui no final do verso 13. Sabe, irmãos, Noé conhecia os planos de Deus. Noé sabia qual era o plano de Deus. Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Noé sabia o que iria acontecer no futuro. Deus já havia revelado para ele. E é interessante que Deus tem revelado para nós também, através da Bíblia, através do Espírito de profecia. Eu fico triste, irmãos, quando alguns dizem: pastor, o senhor não sabe o que vai acontecer. Pastor, tem uma profecia lá no Paraná, pastor, que vai ficar agora 3 anos sem chover. Nós vamos passar pelo mesmo período de Elias. Eu disse: irmão, onde é que está isso na Bíblia? Crente adventista, irmãos, pode andar com... Irmãos, nós precisamos saber qual é o plano de Deus para os nossos dias. Só que não para por aí, veja só o que também acontece aqui no verso 14. Deus diz assim: você vai fazer, tá certo? Uma arca. É interessante que a palavra fazer, ou fará, ou fez, aparece 6 vezes aqui no texto. Sabe o que isso indica? Que nós temos algo a fazer. Nós temos um papel, irmãos. Deus quer nos salvar.
Mas nós temos que fazer a nossa parte. Diz que Noé fez. Nós temos que fazer a nossa parte. Sabe, eu entendo plenamente que ninguém vai ser salvo pelas obras. Ninguém vai ser salvo pelas obras. Porém, sem as obras, como demonstração da minha fé, eu não tenho como ser salvo. Como é que eu vou dizer que eu sou um adventista do sétimo dia, que creio na palavra do Senhor, sendo que eu não vivo de acordo com aquilo que eu prego? Noé fez, irmãos. Noé fez. Ele fez tudo o que Deus pediu. Ele construiu a arca, ele pregou 120 anos. Ele entrou na arca quando Deus mandou. E você, o que você tem feito? O que você tem feito? Tem você seguido as orientações de Deus? Sabe, irmãos, muitas vezes falamos muito, mas fazemos pouco. Não basta saber o plano de Deus. É preciso viver o plano que Deus tem para nós. Olha aqui para mim, por favor. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. O diabo, ele conhece que estremece, mas ele não obedece. Conhecer apenas o plano da salvação e não obedecer o Deus Salvador não vai me dar a mim, não vai dar a mim, nem a você, o acesso ao céu. Deus quer me salvar do pecado e não quer me salvar no pecado. Quando fala em salvar do pecado, Ele vai me tirar do pecado. Ele quer que eu saia do pecado. Ele não quer que eu saia no meio da lama, Ele não quer que eu fique na lama. É interessante que quando Jesus teve encontro com Maria Madalena, Ele disse: vai e não peques. Mas temos que sair, irmãos. Temos que ter uma vida diferente. Precisamos fazer o que Deus está pedindo. E muitas vezes o que Deus pede para nós, às vezes é difícil de entender. Como Deus pediu: Noé, entra na arca, Noé, faz uma arca, constrói um barco. Irmãos, nunca tinha chovido sobre a terra. Aonde Noé morava era aproximadamente 1.500 quilômetros de distância do mar. Para a onda do mar chegar onde Noé morava, irmãos, era muito. Mas Noé não questionou, ele apenas obedeceu. Nos dias atuais questionamos tanto. Às vezes questionamos o dízimo, questionamos a oferta, questionamos o pacto, questionamos a guarda do sábado, questionamos o cuidado do nosso corpo, o tempo do Espírito Santo, questionamos viver uma vida saudável. Sabe, meus queridos, Deus busca homens e mulheres que sejam fiéis a Ele, assim como a bússola é fiel ao polo. Quando eu obedeço a Deus e sigo as orientações de Deus, as consequências estão na mão dele, irmãos. Ele é o responsável. Agora, quando eu sigo os meus planos e não sigo as orientações de Deus, as consequências são minha responsabilidade. E é interessante que quando você vai avançando, Deus diz para Noé entrar na arca, Deus diz: daqui a 7 dias vou fazer chover. Mas 7 dias, Senhor, então por que eu não vou esperar o 7º dia para entrar na arca? Porque eu não entro só no 7º dia. Se fosse eu ia falar logo assim: não, Senhor, se é daqui a 7 dias que vai chover, então fique tranquilo, vou aguardar, vou pregar um pouquinho mais, Senhor. Mas Noé não faz, ele obedece, irmão, e aguarda. Fica imaginando a zombaria. Passa o primeiro dia, não acontece nada. Não acontece nada. 2º, 3º, 4º, 5º dia, até que o 7º dia vem um dilúvio. E Noé está seguro junto com a sua família. As ondas cobrem tudo, vai destruindo, levando à morte. Outra característica que Noé tinha é que em meio à destruição e ao pânico, ele tinha esperança. E a prova de que ele tinha esperança é que primeiro ele solta um corvo. Pode ser que de repente já tenha algum lugar seco. O corvo volta, depois ele solta um pombo, o pombo volta também, depois ele solta novamente, o pombo vem então agora com um galho de oliveira.
Um homem de esperança. Onde é que está a tua esperança, meu irmão? Você está olhando para a calamidade ou está olhando para Cristo Jesus? Alguns irmãos parece que em meio a essa pandemia perderam a esperança, a confiança em Deus. Ficam tão preocupados com o Covid-19 que esquecem de olhar para o Senhor, que não é 19, é nota 1000, que é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Sabe, Noé era um homem de esperança, ele tinha esperança. Um outro aspecto importante que vai falar aqui no capítulo 8, no verso 20, é que Noé levantou um altar ao Senhor. Como é que anda a sua casa? Tem você levantado um altar ao Senhor? Tem você levado a sua família diante do altar do Senhor? Tem você como pai, o sacerdote do lar, o pastor da sua casa, chamado a sua esposa, os seus filhos para adorarem a Deus? Ou o seu altar está derrubado, está fraco, caído? Irmãos, minha irmã, vamos levantar o altar ao Senhor diariamente. Noé estava em meio a uma calamidade, irmãos. Morte por todo lado. E nesse momento de calamidade, Noé levantou um altar ao Senhor. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Um momento também de calamidade. Muitas pessoas perderam a vida. E nesse momento, de uma forma toda especial, nós precisamos levantar um altar ao Senhor. Precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, estudar a nossa lição da escola sabatina. Precisamos estudar os livros de Espírito e Profecia. Precisamos estar mais conectados com Deus e adorando a Deus, irmãos. Se houve um momento em que o ser humano precisou e precisa adorar a Deus, esse momento é agora. As pessoas estão vivendo aí sem esperança. Porém, nós precisamos confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque aqueles que têm esperança e confiam no Senhor, esses terão uma aliança especial com Deus. E é interessante que aqui no capítulo 9, no verso 8, diz assim: disse Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês. Sabe, irmãos, a aliança de Deus para com os seus filhos é para aqueles que estão com o altar levantado diante do Senhor. E se levantar um altar diante do Senhor não depende de riqueza, irmãos. Não depende de riqueza. Não depende de condição social. Sabe por quê? Antigamente as pessoas poderiam até dizer: ah, pastor, eu não tenho Bíblia, que hoje mais tem a Bíblia online. Pastor, eu não tenho lição da escola sabatina. Irmãos, é tanto grupo, irmãos, eu tenho tanto grupo. Cada grupo manda lição da escola sabatina. Desde o rol do berço até do adulto, irmãos. Ah, pastor, não tem um som para o louvor. Irmãos, até música as pessoas mandam. Então não tenho como eu dizer que eu não tenho material para adorar o Senhor. Só que olha aqui, irmãos, muitas vezes nós pegamos o nosso celular, olhamos tantas coisas e esquecemos de olhar as coisas espirituais que muitas vezes recebemos aqui. Talvez para mim, que tenho lição, tenho a Bíblia, tenho internet boa para usar, para mim essas mensagens aqui não faz muita importância, mas eu estou aqui nos grupos, eu recebo diariamente, irmãos, e eu compartilho com os irmãos, mando para a família. Tenho muitos membros da família que não são da igreja, eu mando todos os dias. Agora, irmãos, infelizmente,
O altar do Senhor, nos lares, atualmente, está, ó. Eu falo isso com tristeza, irmãos. Falo isso com tristeza. Mas Deus espera que as coisas mudem. Ele está dando para mim e para você a oportunidade. Como dizia a música, não deixe passar esta chance. Fique junto de Deus. Esse é o momento. Essa é a oportunidade. Se é seu desejo, aproveitar essa chance, essa oportunidade que Deus está lhe dando. Eu gostaria que aí onde você está, ao ouvir a música especial que será cantada, eu gostaria que você se colocasse em pé, porque eu quero orar por você. Mas antes vamos ouvir uma música especial. E prepare-se, coloque sua vida nas mãos de Deus. Já ouvi o teu clamor, conheço teu passado, sarei a tua dor. Tu lembras que um dia no deserto eu te guiei. Tu não és mais cativo, eu te libertei. Tu andas tão distante, envolvido em teu labor. Tu já esqueceste que eu sou teu provedor. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel. Tu não és mais cativo. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel, e clama ao teu Deus e Senhor. Conheço a tua história e o teu coração. Eu vejo o que tens feito pra tua escravidão. Desperta, ó Israel, te humilha ao teu Deus. Eu sou o teu juiz, o teu libertador. Tu foste escolhido para o serviço santo. Redimido, usado em meu favor. Levanta, Israel, levanta,
Amém? O ganhador do prêmio da Escola Sabatina foi o nosso querido irmão Ed Carlos. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O povo que foi destruído no período de Noé foi porque estava caído e permaneceu caído. Deus deu oportunidade, pregando 120 anos, tentando salvar aquele povo. Deus tem falado comigo e com você. Ele quer nos salvar. E nesse momento Ele pede que você se coloque em pé. Fala nisso, vamos ficar em pé e vamos orar. Eu quero aproveitar e pedir para que você ore por nós pastores, pela minha família. Hoje pela manhã, eu estive conversando com a minha esposa. E hoje à tarde vou ter uma reunião, eu, minha esposa e meus filhos. Quando estava lendo esse texto, mencionando essas mensagens, nós estávamos conversando. Precisamos estar mais perto de Deus. E eu tenho que começar pela minha casa. Então ore, porque hoje à tarde nós vamos ter um bate-papo. Minha filha tem 20 anos, meu filho tem 14 anos. Eu creio que Cristo está voltando. E esse é o momento de andar com Deus, nos alegrarmos na presença do Senhor, para que Ele venha salvar a nossa casa, irmãos. E vou estar orando também pela sua família, pelo seu lar e pela sua casa. Vamos fechar os olhos e vamos falar com o Senhor. Grandioso Deus e Pai, que privilégio é estarmos na Tua presença, ouvir a Tua voz, especialmente por termos uma mensagem de esperança. Apesar da destruição que a história conta, o foco não está na destruição. O foco está na vida de um homem que andava contigo, que tinha comunhão contigo, que tinha esperança, que via uma aliança contigo. Senhor, assim como Noé, nós queremos que a Tua graça nos alcance. Faz de nós, ó Pai, homens e mulheres íntegros, temente a Deus, que se desvia do mal e que andam contigo. Que possamos estar dispostos a ouvir a Tua voz, mas não apenas ouvir, a fazer a Tua vontade, Senhor. A esperar no Senhor, a focar na esperança, e que a cada dia venhamos levantar um altar dentro do nosso lar, para a honra e glória do Teu nome, e que possamos lembrar da aliança que o Senhor tem conosco. Toma-nos em Tuas mãos. Abençoe aqui a igreja do JK, os membros desse distrito, os amigos que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus. Amém.